Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos ajude a estarmos mais perto dEle, amarmos e considerarmos uns aos outros, honrar uns aos outros e amar cordialmente, Até aqueles que não nos amam. Isto faz toda a diferença, meus irmãos. Amar só os que nos amam, também todos fazem isto, Nós devemos buscar isto. Preferir em honra uns aos outros e não sermos vagarosos nos cuidados, mas sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Que Deus nos ajude a termos alegria na esperança de que um dia nós deixaremos este corpo. De qualquer forma, nós servimos ao Senhor com Ele, mas este corpo não é o corpo que vai nos colocar na eternidade, Ele não suporta. Vamos ser pacientes na tribulação e perseverar na oração, como nos ensinou o apóstolo Paulo, em Romanos 12. E meu desejo é que cada um se firme mais na oração, no louvor e na confiança. Então nós queremos falar também um pouquinho sobre a oração. A oração é algo fundamental para o cristão. A gente às vezes canta, O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Quanto mais o tempo aperta, mais os dias da volta do Senhor se aproxima, parece que menos se ora. Os irmãos primitivos, eles viviam em constante oração. O próprio Senhor Jesus Cristo vivia em constante oração. E às vezes nós temos tão pouco tempo para orar, quando nós somos aconselhados a orar a todo tempo em espírito, para estarmos atentos, alertos, à hora e o momento que estamos vivendo. Devemos buscar ao Senhor. Com Jesus a minha alma deseja estar, do jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Então, nós queremos ter as mesmas vitórias que os nossos irmãos tiveram. Mesmo fervor, mesmo poder. Mas nós não queremos orar como eles oravam. Nós não queremos dedicar nossas vidas como eles dedicavam. Estar em constante apego, comunhão com o Senhor. Mas o que o Senhor Deus nos ajude a nos tornarmos melhores oradores. Perseverar nesta coisa gloriosa que nós chamamos de oração. A Bíblia, Deus fala conosco e a oração é a chave que nós temos para falar com Deus. Oração é a chave que o homem, a mulher tem para falar com Deus. E você preste atenção nisto. Em Apocalipse capítulo 8, é
capítulo que a gente está recomendando as pessoas lerem, né? 8, 9, 10 e 11, sobre a questão das trombetas. Que, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Esse não é o nosso assunto, é claro. Vou ler só até aqui o verso 5. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. É um esclarecimento também sobre a questão do 7º anjo. Você vai encontrar aí de 8 até o capítulo 11 de Apocalipse. E veio outro anjo, se pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha para onde vai a sua oração. E o anjo, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o pôr. Então as suas orações não chegam ao céu. Você pode falar assim, mas eu não sei orar, eu não sei como orar, eu tenho dificuldade em palavras para falar com Deus. Não, tudo bem, você não tem que ser condenado por isso. Tem pessoas que têm mais palavras, tudo bem, mas a sua oração não é inferior à oração daquele que tem eloquência, de forma nenhuma. É a forma como você faz. Deus sabe o que você quer dizer. O Espírito Santo em você, ele traduz tudo. John Bunyan, ele disse uma frase assim: ao orar, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então pronto, você não tem que se preocupar em ter muitas palavras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não useis de vãs repetições, com pretexto de longas orações, né? As coisas de Deus, elas não são tão como a gente às vezes imagina que tem que ser. Nós temos que mostrar alguma coisa para Deus. Eu não tenho que mostrar nada para Deus, exceto a minha fé, minha gratidão, meu coração. Quais palavras que eu vou usar que seriam tão assim grandes para Deus? Não, eu sou apenas um ser humano. Mas vejam isso é muito glorioso, isso vai te ajudar na sua oração. Quando você for orar, tenha consciência disto. Não são palavras bonitas, bem elaboradas, não. É um coração penitente, quebrantado. São as lágrimas que vêm lá do profundo da sua alma, do seu coração. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Viram? Então está aí, a sua oração tem efeito, ela é poderosa. Então você pode perseverar na oração. São vários os conselhos na Bíblia para perseverarmos na oração. A gente nem precisa de ler todos aqui, você conhece. Você sabe que Deus te ouve quando você ora com um coração penitente. Não só palavras vazias, não. Só da garganta para fora. Então, repito, ao orar é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ao orar por uma pessoa, eu pedi a Deus um dia para me dar sentimento, me dar amor, sentimento sacerdotal, antes de orar por alguém. Por que adianta eu orar por alguém se eu não deixar o amor? Porque vai chegar ali o amor diante de Deus. Deus vai ver o meu coração. Eu estou orando, pedindo, Deus, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, e o meu coração
está contrário àquilo. Então minha voz diz uma coisa, meu coração outra. Deus está vendo o meu coração. É porque é do coração que procedem as boas coisas. Mas então, vejam bem, 1 Tessalonicenses 5:17, esse versículo eu quero ler. Diz assim: orai sem cessar. É curtinho, né? Orai sem cessar. Meus irmãos, vamos ter o prazer nesta prática da oração. Mas o coração tem que estar amolecido. Porque se o ímpio se sacrificar seu tempo e amontoar vãs palavras para falar e fazer orações longas e belas palavras, e o seu coração estiver contaminado, porque a Bíblia diz que o sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, até seu próprio sacrifício, sacrificar o tempo na oração, sendo que o coração está cheio de rapina. O Senhor disse sobre a oferta: se você for a ofertar, estiver alguma coisa ali dentro do seu coração, contra o seu irmão, com raiva, com ódio, com melancolia, primeiro você deve acertar. Vai lá, acerta com ele primeiro, depois você traz a sua oferta. Quer dizer, qual que é o maior, a oferta ou o acerto? O acerto é maior. Jesus não falou para você não dar a oferta. Ele falou para você acertar a vida primeiro. Acerta com seu irmão. Se você o ofendeu, peça perdão. Se você se magoou por alguma coisa que ele falou, o perdoe. Se ele pedir perdão, ele não tem que te pedir perdão. Como a gente fala aqui, o importante não é ser amado. É bom ser amado, é maravilhoso, é glorioso ser amado, ser compreendido, ser entendido. Tudo isso é maravilhoso. Mas o importante mesmo é amar, é perdoar, é compreender, é respeitar, é reverenciar. Isso é o mais importante. Mas o caminho, olha, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha, a oração é a chave que abre a janela celestial. E eu quero concluir com Jó capítulo 42. A sua oração, a minha oração, a nossa oração, eu acredito, e você verá, que quando a gente ora pelos outros, ela tem mais efeito. Orar com amor, desejando realmente que aquela pessoa seja abençoada, curada, iluminada. Veja no versículo 10 do capítulo 42 de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto de dantes possuía. Quando ele orava pelos seus amigos. Olha um segredinho aí. E Jesus chegou e ampliou isto. A Bíblia está dizendo quando ele orava, mas Jesus falou assim: orai pelos seus inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. Olha, um segredo de vitória, vocês guardem isto. Eu acredito que vocês já sabiam, então isso aqui é lembrança, como São Paulo disse: não me canso de vos escrever a mesma coisa, porque é segurança para vós. E se a sua oração está sendo feita só de lábios para fora e o coração não desejando realmente aquilo a favor dos outros, peça primeiro a Deus para te dar um sentimento de amor pelas pessoas, aí então depois você ora por elas, você terá um efeito na sua vida gratificante, maravilhoso, porque vida eterna não é viver para si mesmo, é viver para o próximo, é o que Jesus fez. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ore uns pelos outros, para que sareis
São Tiago ensinou isso no capítulo 5 da sua carta. Rapidamente, talvez eu consiga aqui trazer esta partezinha aqui, 5. Olha, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Olha, mas está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Cure as tuas enfermidades, alivie a tua dor, te dê consolo, ânimo, vigor e fé na palavra genuína de Deus. Confie, oremos uns pelos outros, em nome de Jesus Cristo, amém.